Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos falando sobre falácias. Vimos a falácia ad hominem e vimos a falácia do espantalho. E agora estaremos falando daquela falácia que é definida como apelo à emoção. Isso é bastante interessante, vale a pena o nosso olhar. O apelo à emoção é a ideia de argumentar com posturas emocionais para tornar convincente o argumento. Imaginemos agora, só para exemplificar, que uma pessoa queira argumentar no sentido da participação de todos ou de um grupo social em determinada campanha humanitária. Ela poderá dizer assim: quem não ajuda em causas humanitárias acaba sendo responsável pela manutenção e aumento do mal no mundo. Isso é tipicamente um apelo emocional. Está se apelando às emoções das pessoas diante do sofrimento do mundo para forçá-la de alguma maneira a ter aquele compromisso de participação em determinada campanha humanitária. É óbvio que participar de campanhas humanitárias é importante, é óbvio que as pessoas devam fazer isso, é óbvio que isso pode melhorar a situação de vida de muitas pessoas, mas o argumento em si, ele está sendo conduzido por uma via de despertar a emoção daquele que ouve no sentido de provocar a sua consciência de participação. Então, esse apelo à emoção pode aparecer em contextos até problemáticos. Esse aqui não é tanto um contexto problemático que eu apresentei. Mas vejamos um exemplo que ficaria bem problemático. Quando, em um período de guerra, um determinado governo, mesmo envolvido numa guerra que não teria justificativa ética ou justificativa aceitável, como a resposta de um governo a uma agressão sofrida, mas não tendo isso e esse governo ter interesses na guerra, por razões da indústria bélica ou qualquer coisa desse tipo, expansionismo imperialista, ele pode apelar para a emoção do patriotismo da população para que todos estejam ao seu lado nesse processo de guerra. E aí se teria várias maneiras de fazer com que os indivíduos dessa nacionalidade ou pertencentes a essa sociedade, a esse grupo social governado por esse governo X específico, fazer com que esses indivíduos estivessem mobilizados em suas emoções para fazer uma adesão a um processo de ação governamental que justifica a guerra e que, de uma análise mais apurada, uma análise mais racional, uma análise dentro dos limites da ética e daquilo que é aceitável, seria injustificável. Quantas vezes nações, indivíduos foram conduzidos para processos de conflitos bélicos, aceitação deles e participação deles, em nome de uma perspectiva que foi um apelo às emoções. Imaginemos também que alguém, no contexto, ou um grupo social, no contexto das migrações, tenha os seus sentimentos despertados de resistência ao que é estrangeiro, e assim essas pessoas dentro de uma nacionalidade, dentro de um país, acabam sendo hostis à presença de imigrantes que estão buscando um novo cenário de possibilidade da sua vida social, porque há uma propaganda feita por grupos dentro do país ou mesmo pelo governo, estigmatizando o estrangeiro como perigoso, como aquele que não deve ser aceito, como aquele que vem invadir o nosso espaço social e torná-lo um espaço de menos civilidade, de menos possibilidade de afirmação da nossa nacionalidade ou da nossa perspectiva de vida. Então há várias formas de uso desse elemento da emoção para manipular consciência, para manipular as formas de pensamento, para manipular o posicionamento daqueles que estão dentro de uma vida política, dentro de uma vida social e dentro de uma vida cultural. Então o apelo à emoção é uma forma também de falácia. Uma outra falácia que deve ser estudada e vista e é muito pensada, é muito discutida, é aquela definida como non sequitur. Essa falácia representa a conclusão, a ideia de que a conclusão deriva logicamente das premissas. Então, se associa algumas ideias e se coloca aquilo como indiscutível,
como se a associação, a aproximação daquelas ideias só desse essa forma, só viabilizasse essa forma de compreensão e essa forma de pensamento. Exemplifiquemos então esse aspecto. Quando se diz tudo passa, alguém pode dizer essa expressão, tudo passa, tudo na vida passa. Se tudo passa, não há razão para otimismo. Então a pessoa quando diz isso, e se ela afirma que isso é uma verdade suprema, que é uma verdade indiscutível, ela está associando dois conceitos, a ideia de que a vida é passageira e tudo na vida é passageiro, e não valeria a pena manter um fluxo de esperança, ter uma visão de otimismo diante da realidade, porque afinal de contas tudo está destinado a ter um fim. Mas não há uma associação que seja feita entre essas duas palavras que deva se posicionar de forma exclusiva. Ou seja, não é apenas possível imaginar que tudo passe e logo não devemos ser otimistas, como a única verdade possível dessa consciência do estado de mutação e de avanço das coisas, no sentido que elas têm começo, desenvolvimento e fim. Podemos pensar até o oposto, tudo passa, então não há razão para ser pessimista. E trocar simplesmente uma palavra pela outra. É possível pensar em esferas de comportamento existencial pessimista ou otimista a partir da conclusão de que tudo passa. Então, esse argumento, quando ele fecha a possibilidade de se pensar de outra forma, como disse no momento inicial, tudo passa e logo não há razões para ser otimista, ele vira uma falácia, porque há tantas possibilidades diferenciadas de se pensar uma conclusão a partir da constatação de que tudo passa. É importante também compreender esse dado da complexidade das possibilidades que o exercício da inteligência humana tem diante de um dado que seja único, mas gerador de possibilidades diferenciadas de abordagem. Uma outra falácia seria a falácia da ambiguidade. A falácia da ambiguidade fala da utilização da linguagem com duplo sentido. Quantas vezes ouvimos declarações que não são claras naquilo que elas apontam. Elas deixam uma ambiguidade mesmo proposital no ar, no espaço do debate, no espaço da conversação. E isso pode ter uma intencionalidade clara de deixar confuso aquele que ouve. A ambiguidade aí foi trabalhada no sentido de não deixar claro mesmo qual é o posicionamento tomado, qual é o rumo que se deva organizar e pensar aquela determinada questão. E isso pode ser um instrumento poderoso de falácia, porque o assunto poderia ter uma conclusão mais fechada ou mais consistente acerca da abordagem do ponto que estamos examinando e discutindo, mas as ambiguidades foram trabalhadas como a esfera última da possibilidade de reflexão sobre aquele assunto. E se deixa a questão em aberto quando ela pode ter um processo de avanço, de progresso, de aprofundamento no sentido da sua compreensão. Uma outra falácia importante de ser colocada é a falácia do apelo à autoridade. Essa falácia do apelo à autoridade é uma ideia de que a citação de uma autoridade intelectual para propor uma ideia sobre um assunto deve ser tido como uma questão indiscutível. A veracidade ocorre em função daquele que diz. Essa falácia dialoga muito com aquela que nós vimos do ad hominem. Aqui é o contrário, é a ideia de que quem falou, se é uma pessoa que tem um notório saber, se é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, se é uma pessoa considerada um grande intelectual, o assunto não deva mais ser discutido. Então alguém pode entrar numa discussão e dizer, já que tal filósofo, tal historiador, tal sociólogo, tal teólogo disse, torna-se indiscutível. Não, torna-se discutível sempre para chegar a uma conclusão que seja devida e que seja correta. Portanto, as falácias são muito interessantes e todas elas devem ser examinadas. Deixei aqui alguns exemplos de como as falácias funcionam. E sempre tenhamos em mente que ela é
ou ela representa argumentos inconsistentes, falhos e inválidos, mas com a intencionalidade de constituir cenários cognitivos verdadeiros, mas quando examinadas criticamente se revelam problemáticas.